Bateu aí o desespero no senhor Jair Bolsonaro, no filho dele, Eduardo, e na Carla Zambelli. Olha só o que aconteceu. A Polícia Federal pediu ali e o Alexandre de Moraes decretou a prisão da Carla Zambelli e decretou ali que a Polícia Federal deveria comunicar à Interpol para colocar a Carla Zambelli na lista de difusão vermelha. Lembrando que a Carla disse que estava fora do Brasil, disse que na Itália ninguém a toca, porém um youtuber acabou descobrindo que ela estava em Fort Lauderdale, que é uma cidade na Flórida, nos Estados Unidos. Cheguei a mostrar aqui até a rua em que estava a Carla Zambelli. Aí você vê, descobriram ali um youtuber especialista em GeoGuessr. GeoGuessr, se você não sabe, é um jogo em que você tem ali uma foto, você tem que adivinhar a localização. Em que lugar do mapa mundi foi tirada essa foto? Você pode virar ali, como no Google Street View, você consegue virar, ver a rua como é, e aí você adivinha. Pois bem, os especialistas nesse jogo conseguem, só com um detalhezinho, saber onde está a pessoa. Uma vez eu estava, faz uns 2 anos, 2 anos e meio, eu morava no México, eu fiz um vídeo, apareceu um pedacinho da minha rua, e alguém mandou um e-mail para mim falando, ó, Thiago, você mora no prédio tal, inclusive eu sei o andar. Só de um pedacinho da janela que mostrava, ó, que agora eu nem mostro o andar. Eu falei, caraca, o pessoal é profissional mesmo. Pois bem, descobriram onde estava a Carla Zambelli. Acontece que, para adicionar alguém na lista da Interpol, demora de 2 a 3 semanas e, dependendo do caso, meses. Eu fui no site da Interpol conferir. E eles dizem que o processo pode levar meses para que alguém, mesmo com condenação, seja adicionado à lista vermelha da Interpol. Fui pesquisar casos da Lava Jato. Na Lava Jato, com já condenados pela Lava Jato, alguns fugiram do Brasil, demorava entre 10 dias a 30 dias para que eles fossem adicionados à lista da Interpol. Era isso. Depois que a Lava Jato decretava ali a prisão e acionava a Interpol. O único caso da Lava Jato que foi mais rápido foi do Pisolato. Pisolato foi um perseguido aí pela Lava Jato que também tinha cidadania italiana. E o Pisolato, a adição dele na lista da Interpol demorou 3 dias apenas. Foi isso em 2013, governo Dilma. Entre 2016 e 2019 demorava semanas. Logo, pensei, pô, vai demorar aí, a não ser que o Lula, como eu disse aqui num vídeo anterior, faça uma mega articulação. Pois bem, o Lula fez a mega articulação e Carla Zambelli está aí, já na lista da Interpol. Não sabemos se é o Lula, se é o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores, se é o Supremo Tribunal Federal, mas a articulação foi feita. Carla está na lista aí da Interpol. Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão apavorados, principalmente o Bolsonaro. Caso a Carla Zambelli seja presa, ela já avisou aí a seus pares, segundo algumas matérias da imprensa, e matérias até antigas, algumas já diziam isso, que ela não ia ficar muito tempo presa. Que ela ia falar o que tiver que falar e provar o que tiver que provar contra quem quer que seja para que ela seja solta. Ela não pode ficar presa, inclusive ela deu declaração aqui, que eu ri muito, dizendo que se ela for presa, laudos médicos dizem que ela vai morrer na prisão, que ela vai fazer tudo, de tudo para que isso não aconteça. Então veja, isso causa desespero em Bolsonaro, que era comparsa da Carla Zambelli, e só rompeu com ela quando ela saiu aí armada na véspera da eleição. Ali ela se isolou do Congresso Nacional. Pode ser também o fato de que não tem ninguém defendendo a Carla Zambelli. Alguns deputados bolsonaristas publicaram ali que é de perseguição e tudo mais, porém, eles publicam isso porque eles sabem que muito em breve os crimes deles mesmos serão ali julgados e eles serão condenados pelos crimes que cometeram. Então eles precisam manter a narrativa de perseguição. Então eles fazem o post ali para defender a Carla Zambelli pensando neles mesmos no futuro, né? Porque eles estão defendendo a Carla, não. A Carla é bem isolada na Câmara dos Deputados, esse é um dos motivos pelos quais ela nem ia. Ninguém, nem no bolsonarismo nem fora, gostava dela. Eram poucos ali com quem ela se relacionava. Pois bem, eis que Eduardo Bolsonaro, no meio disso, recebe a pior notícia que poderia receber. Já te dou a notícia, antes eu quero avisar uma coisa, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. O YouTube aplicou uma restrição ao Plantão Brasil 2 dias depois de ter uma reunião com Jair Messias Bolsonaro e com vários deputados bolsonaristas. Isso foi amplamente divulgado na imprensa. Um evento do PL em Fortaleza com representantes do Google e do YouTube, e aí também do TikTok e das outras redes sociais. Depois disso, os vídeos do Plantão Brasil não aparecem mais para quem não é inscrito. Então eu peço a ajuda dos plantonistas comentando o vídeo e curtindo o vídeo, porque olha, isso que o YouTube colocou, essa restrição, uma restrição invisível no canal, sem aviso, isso é o fim do canal, tá? Esse canal aqui não dura mais 6 meses se continuar com essa restrição. Todos os canais que têm uma restrição desse tipo, começa a cair, o canal começa até a perder inscritos, e depois de alguns meses publica vídeo e ninguém mais vê o vídeo, ninguém mais. Você pode falar, não, Thiago, mas eu vou buscar. Ninguém vai buscar. O canal se torna
completamente relevante. Inclusive, aos plantonistas que têm Twitter, digo Twitter porque lá o YouTube responde. Vou fazer aí, se não resolverem o problema, nos próximos dias uma campanha lá no Twitter. Então quem tem Twitter, que fique atento aqui ao canal, pra gente fazer uma campanha pressionando o YouTube e denunciando isso. Isso é perseguição, tá? Isso é perseguição ao Plantão Brasil. Querem me calar, querem calar você, plantonista, tá? Então, peço aí que você compartilhe o vídeo. Nunca foi tão importante compartilhar o vídeo, que compartilhe aí que nós estamos sendo perseguidos pelo YouTube. Isso é uma restrição de dentro do YouTube, tá? E que comente todos os vídeos, que curta todos os vídeos e principalmente, se possível, assista até o final. Agora, falar aqui sobre Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro passou aí, as últimas semanas, uma briga interna na extrema-direita com a Michelle Bolsonaro, porque ele passou a falar aí a políticos aliados que nos Estados Unidos, com um maravilhoso trabalho, segundo ele mesmo, que ele está fazendo, ele se cacifa a ser aí presidenciável, candidato do Bolsonaro à presidência da República. Bolsonaro chegou até a dar declarações que, olha, pode ser o Eduardo sim, e tudo mais. Michelle Bolsonaro ficou furiosa, a Michelle quer ser a candidata aí do bolsonarismo, e aí esperaram pesquisas chegarem. Pois bem, chegou a pesquisa Question. Pesquisa Question essa semana falou que a desaprovação ao Lula aumentou. E que a desaprovação ao Lula dessa vez aumentou por causa de eleitores que afirmam ter votado no Lula. Esses aí, principalmente de baixa renda, estão desaprovando mais o governo, esses estão consumindo mais fake news e o governo não se comunica. Inclusive, mais de 50% dos eleitores, aí sendo do Lula ou não, disseram que querem que o Lula fale mais. E eu tô falando aqui há meses, e eu já mandei falar isso para todo mundo que eu conheço no governo, que no caso do YouTube, saiba, não vão me ajudar. O governo não apoia em nada com isso. E eu falei para todo mundo que eu conheço no governo, olha, o Lula tem que começar a dar coletivas de imprensa. O embate dele com os jornalistas é o que dá audiência. O vídeo que mais viralizou do Lula em maio foi um vídeo dele detonando um jornalista da Globo com toda a classe educação, em que o jornalista estava ali disseminando fake news sobre a Janja, fake news que saiu da Andréa Sadi. Aí ele perguntou para o Lula e o Lula desmentiu a fake news da Andréa Sadi. Isso foi o que mais viralizou do Lula nas redes, olha que o próprio Lula não postou o vídeo. Não sei por quê. Pois bem, agora, os eleitores dizem, queremos ver o Lula falar. Quem pode desmentir as fake news? Eu posso, olha, do jeito com a restrição que está aqui no YouTube, muito em breve não estaremos mais desmentindo fake news aqui, infelizmente. Por isso que muito provavelmente foi coisa do Bolsonaro, isso aí. E aí, agora, quem vai poder desmentir as fake news? O Lula, ele tem que desmentir as fake news, porque os influenciadores têm um alcance limitado. Ele é o presidente da República, o que ele fala sai em toda a imprensa. Eis que o Eduardo Bolsonaro está tentando escafar a presidência, e olha só o que aconteceu. A pesquisa mostra que, entre elegíveis, o Lula ganha do Tarcísio, ele ganha do Ratinho Júnior, por uma margem um pouquinho maior, ele ganha da Michelle Bolsonaro por uma margem um pouquinho menor, você vê que Tarcísio 40, Michelle 39, mas o Lula tem uma vantagem maior aqui, tem mais votos contra a Michelle. Ele ganha do Eduardo Leite, ele ganha do Caiado, do Zema, e o Eduardo Bolsonaro tem apenas 34% contra o Lula. A Michelle tem 39%. E aí acontece o seguinte, o maior problema para o Eduardo Bolsonaro é que, desde a última pesquisa, que foi 2 meses atrás, o Eduardo Bolsonaro é o único candidato da direita ou extrema-direita, e aí todo mundo é extrema-direita, alguns falam que o Eduardo Leite não, mas tem um pé e meio lá. Ele é o único Eduardo Bolsonaro que não cresceu, ele não ganhou pontos, ou seja, a aprovação do Lula baixou, a desaprovação ao Lula aumentou, a percepção das pessoas com as notícias sobre o governo, as notícias que recebem na grande mídia, aumentou muito, só 19% das pessoas dizem que veem notícias positivas sobre o governo, quer dizer que as outras ou não sabem ou só veem notícias negativas sobre o governo, essa é a nossa imprensa, lixo em modo golpista, e mesmo assim, todo mundo ganhou 1 ou 2 pontos em relação ao Lula da pesquisa de 2 meses atrás. Para cá, com aí algoritmo do Instagram, agora o próprio YouTube boicotando o maior canal de esquerda que tem, o maior canal aí petista que tem, que é o Plantão Brasil. Vamos lembrar que há outros canais que são muito grandes, mas que são antipetistas, há alguns que são petistas, mas aí alguns com muita audiência são antipetistas, assim, de carteirinha, e fingem que apoiam o governo em algumas coisas para enganar a esquerda. Então, aí você vê que o panorama para o Lula vai piorando, porém, o Lula ainda ganha de todo mundo. Então tá ruim aí, para a imprensa não tá dando certo o plano deles. O único que estagnou contra o Lula é o Eduardo Bolsonaro. E aí, nos 2 meses em que ele mais apareceu, em que ele disse que vai impor sanções ao Alexandre de Moraes, em que ele falou, olha o meu trabalho, olha tudo que estou fazendo nos Estados Unidos,
Isso não serviu de nada por Eduardo Bolsonaro. Ele não chegou nem próximo de outros candidatos, e o único aí que tem menos de intenções de voto do que o Eduardo Bolsonaro na disputa contra o Lula são aí Caiado e Zema. Só que o Zema perde do Lula por uma porcentagem menor, porque apesar dele ter um ponto a menos que Eduardo Bolsonaro, ele tem 33 contra o Lula, e Eduardo Bolsonaro tem 34. O Lula tem 2 a menos contra o Zema, então o Zema perde do Lula de 9 pontos, o Eduardo Bolsonaro perde de 10 pontos. Lembrando que, quando chega o período eleitoral, boa parte da esquerda que é despolitizada e gente que vota na esquerda, mas que nem se considera muito de esquerda, e que é despolitizada, ou seja, não acompanha política, essas pessoas passam a fazer campanha. Então a correlação de forças muda um pouco. Hoje o bolsonarismo, principalmente porque eles têm apoio da grande mídia, principalmente da Rede Globo, que é quem fabrica as fake news hoje para o bolsonarismo é a Globo, principalmente a Globo News. Hoje o bolsonarismo tem na correlação de força muito mais do que a esquerda. Estamos perdendo de goleada, é humilhante a goleada. Ainda mais, humilhante eu digo, porque o governo Lula tem 1 bilhão de verba por ano para fazer comunicação e não faz direito. Pois bem, acontece que quando chega período de eleição, a esquerda aumenta muito, muito. Então as coisas tendem a se acirrar. Porém, o projeto T, o plano T, que é o plano Tarcísio da imprensa, é um plano de longo prazo, por isso já começaram a bater no Lula agora, muito antes da eleição, para intensificar. Vamos lembrar que nesse seminário aí que teve em Fortaleza, com o Google, o YouTube, tinha os representantes do CapCut, tinham ali da Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Ele estava ensinando os bolsonaristas a criarem vídeos hiperrealistas com inteligência artificial, usar a inteligência artificial para distribuição em massa de conteúdo, usar a inteligência artificial para criação em massa de conteúdo, mesmo que não seja o hiperrealista, e como conseguir um alcance gigantesco nas redes sociais. Quer dizer, isso dito pelos próprios donos do algoritmo. Peço aí a sua inscrição no canal, se é que tem alguém que não é inscrito e está vendo esse vídeo, e seguimos aqui na luta. Falou!